O GitHub hoje é a maior e mais popular plataforma de hospedagem de código aberto e software livre. Eles são o rei nesse quesito. E isso é uma posição que eles conquistaram com muito tempo, desde 2008, e boa vontade da comunidade. Mas hoje existe um sentimento, na comunidade de software livre e de desenvolvedores em geral, que a plataforma está indo ladeira abaixo. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, sobre essa merdificação do GitHub, para usar a palavra do ano aqui no canal Teclas, e nós vamos analisar essa situação, conversar um pouco sobre isso, e acho que vocês vão achar bem interessante. Nós somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora. Eu acho que as análises não podem se separar da política e da política defendendo a perspectiva da classe trabalhadora. Se você discorda, veja o vídeo até o final e acho que você vai pelo menos dizer: achei que essa pessoa aqui conseguiu apresentar um ponto de vista interessante, tá? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Não esqueçam do like e de ver o comentário fixado pro roteiro e a descrição. É isso aí, vamos nessa. Então eu acho que para a gente falar da primeira coisa que inicia essa história, a gente tem que falar sobre a linguagem Zig, que fez uma postagem anunciando que eles estariam migrando para uma outra plataforma vindo do GitHub. Eles vão levar o código da linguagem inteiro para uma plataforma que se chama Codeberg. E como a postagem deles é bem pequenininha e resume várias das coisas que a gente vai falar, eu vou ler ela junto aqui com vocês. Então, essa postagem no blog deles do dia 26 de novembro de 2025. Desde 10 anos atrás, o Zig está hospedado no GitHub. Infelizmente, quando o GitHub foi vendido para a Microsoft, o tempo começou a correr. Por favor, me dê só mais 5 anos antes que tudo dê errado, pensei. E aqui estamos nós, 7 anos depois, vivendo de tempo emprestado. Deixando de lado a relação do GitHub com a ICE, que nós podemos falar um pouco sobre isso, Um parênteses meu aqui. O órgão que está deportando imigrantes lá nos Estados Unidos e tem sido usado, na minha opinião, como uma espécie de polícia política do Trump para perseguir os imigrantes que ele está tirando, para Judas, que está dizendo que a culpa de todos os problemas dos Estados Unidos é eles, mas também para perseguir seus inimigos políticos. Esse aqui é o meu parênteses. Voltando para o texto. Fica evidente que a excelência em engenharia que impulsionou o sucesso do GitHub não é mais o que o motiva. As prioridades e a cultura de engenharia se deterioraram, deixando os usuários com uma espécie de framework JavaScript inchado e cheio de bugs. Tudo em nome do progresso. O que antes era ágil, agora é lento, e muitas vezes completamente inoperante. O mais importante é que o Actions apresenta bugs imperdoáveis e está completamente negligenciado. Depois que o CEO do GitHub disse abrace a IA ou vá embora, parece que os lacaios da Microsoft entenderam o recado, porque o GitHub Actions começou a agendar por impulso, escolhendo tarefas para executar aparentemente de forma aleatória. Somado a outros bugs e a impossibilidade de intervenção manual, isso faz com que o nosso sistema de CI fique tão sobrecarregado que nem mesmo os commits da Branch Master são verificados. Em vez de desperdiçar dinheiro de doações em mais hardware para CI para contornar essa infraestrutura precária, optamos por mudar de provedor de hospedagem Git. Como bônus, esperamos menos violações da nossa política rigorosa de não permitir LLM e IA, o que acredito ser, pelo menos em parte, devido ao GitHub promover agressivamente o recurso registrar uma issue com o Copilot. Patrocinadores do GitHub. A única preocupação que temos em deixar o GitHub para trás diz respeito ao GitHub Sponsors. Esse produto foi fundamental para o sucesso da inicial arrecadação de fundos do Zig e continua sendo uma grande parte da nossa receita até hoje. E daí aqui nesse trecho eles agradecem a Devon Zugel, que foi a pessoa que no GitHub implementou o GitHub Sponsors, que é esse negócio que as pessoas podem doar diretamente para os projetos lá, que aparentemente também saiu da empresa. E uma coisa interessante que eles falam também é que como eles dependem dessa grana que vem de dentro do GitHub, eles começaram a considerar isso um risco para o projeto, que eles dependem de uma grana que vem da plataforma privada, Então eles já estão pedindo para o pessoal migrar as doações também para outra plataforma. Aí aqui mais para baixo eles falam sobre um plano de migração, acho que isso aqui não é a parte mais importante. Mas então, esse anúncio reacendeu um debate que estava acontecendo na comunidade, que é assim, será que a gente deveria estar dentro do GitHub, depender de uma plataforma de código proprietário para hospedar as plataformas de código aberto, principalmente se ela é da Microsoft? Então vários projetos começaram a falar, ok, tá na hora de migrar, tá na hora de sair, que nem eles falaram ali, eles têm relações desconfortáveis com o governo dos Estados Unidos, mas até eu não quero falar muito sobre isso hoje, porque no canal a gente falou várias vezes sobre isso, sobre a relação que a Microsoft, a nuvem da Microsoft, a Azure, tem de prover produtos para o governo dos Estados Unidos, para ajudar a ICE a deportar imigrantes, para prover produtos para Israel. Então, na realidade,
eu não tô falando sobre isso porque já é ponto pacífico que isso aqui é horrível. Tudo que vem de dentro dos Estados Unidos tem ligação com o governo dos Estados Unidos, está sendo usado para vender contratos, para guerra, para genocídios, a gente sabe de tudo isso. Até fora do escopo do vídeo de tão óbvio. E eu deixei uns artigos aqui para vocês falando, tem um que desse site DevClass que fala um pouco melhor sobre a questão dos sponsors, do custo das coisas que eles estavam falando. Isso aqui não é o mais importante, tá? Eu queria, antes da gente começar a lembrar, que a gente tentasse entender como é que o GitHub chegou aqui até hoje. Lembrar como é que era antes de ter esse site. Porque assim, pessoal, eu uso o GitHub ainda hoje, tenho diversos projetos lá, eu uso eles como parte do meu trabalho, grande parte do código que eu trabalho no meu dia a dia, né, na minha CLT, é software livre que está hospedado dentro do GitHub. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muito carinho por essa plataforma, e eu vou explicar aqui para vocês como é que eu conheci, como é que ela se desenvolveu durante os anos, eu noto todas essas coisas que as pessoas estão falando também. É uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. E se vocês não sabem, o GitHub, ele foi lançado em 2008, e ele era uma startup, né, no Vale do Silício, pequenininha lá, pouca gente, a gente não tem gerentes e tal. Nós temos uma hierarquia plana, todo esse tipo de coisa. E eu procurei lá para ver quando é que foi meu primeiro repositório no GitHub, foi em 2010. Eu tenho certeza que eu tinha umas coisas antes também, só que não era nada sério. Tem uma história até engraçada sobre isso, que um dia talvez eu conte, que o primeiro repositório foi uma coisa que eu criei num evento de Ruby on Rails que tava o Akita on Rails, tá? Não sei se um dia a gente pode contar isso aqui um dia, mas eu só vou deixar no ar aqui o suspense. Eu não sei se todo mundo usava Git, né, o gerenciador de versões de código antes. Eu sei que o pessoal que desenvolvia Linux usava isso, o kernel do Linux, né? Mas eu notei que depois do GitHub teve uma popularização maluca do Git, todo mundo começou a usar ele e foi uma evolução muito grande perto do que na época eu usava, tá? Não sei se você usava, eu usava SVN para uns projetos que eu tava fazendo na faculdade, que eu tava fazendo numa bolsa que eu tinha lá, a gente usava SVN. Eu sei que tinha o CVS, eu nunca cheguei a usar o CVS, e tinha o Mercurial também, que é parecido com o Git, mas... enfim, o Git e o GitHub popularizaram muito isso e eu senti que foi uma grande evolução na questão de gerenciar código de software livre. O livro do Tom Preston Werner, que é um dos fundadores do GitHub, também é muito bom, que eu não lembro o nome, mas tem no site dele gratuitamente algo tipo Introdução ao Git. Tem um negócio que é a parábola do Git, da Git Parable, que foi ele e um outro cara que fizeram, que foi a maneira que eu aprendi Git muito bem. Até já fiz uma palestra baseada na maneira como eles apresentam. E o que existia antes também, sites parecidos com o GitHub, eles deixavam a desejar, tá? O mais popular de todos era o SourceForge, que é uma coisa que com o tempo foi ficando defasada. Hoje ainda existe, mas tá meio jogado às traças. Tinha o Google Code, que o Google já fechou, e que realmente era muito diferente, e o GitHub foi, digamos assim, uma revolução, tá? Mas eu falo tudo isso porque a gente tem que meio que entender, quem não estava aqui pro início do site, é que ele ganhou a base de usuários deles e ele montou o nome e a reputação dele sendo uma plataforma muito agradável de usar, e é uma sensação que hoje eu sinto que é raríssima, assim, de tu pegar e usar um produto, uma ferramenta nova e ficar apaixonado, assim, tipo, nossa, isso aqui é muito legal, isso facilitou muito minha vida, eu quero usar esse produto. A última vez que eu senti isso foi um pouquinho menos do que eu acho que eu sentia quando eu era adolescente, talvez eu esteja ficando velho, com o Anytype, né, que eu falei, eventualmente vai rolar um vídeo sobre Anytype aqui no canal, mas eu ainda tô aprendendo e estudando. Então, essa sensação com o GitHub era muito boa, assim, pelo menos a maneira que eu lembro. E como eles explicam na postagem do Zig, a Microsoft compra em 2018 o GitHub, e com certeza isso foi o início do fim. Eles estavam certos, eles disseram, tá, ok, agora o negócio vai ladeira abaixo, a gente só não sabe direito como isso vai acontecer. E a Microsoft prometeu que isso ia ser diferente. Eles botaram umas pessoas lá para cuidar de uma maneira mais independente, não, o GitHub vai continuar podendo se organizar ali dentro. As pessoas do lado da Microsoft que vão ficar são as pessoas que vieram, se não me engano, da Xamarin, que era um projeto do C# aberto lá. Então, assim, a sensação era mais ou menos, dessa vez a Microsoft não vai estragar essa plataforma de software livre como geralmente é a estratégia deles, né? E na época teve esforços de migração de pessoas dizendo, não, nós temos que sair daqui, vamos ir para os nossos próprios sites. Tinha uma plataforma que se chama, que ainda existe, né, GitLab, que é uma coisa aberta, parecida com o GitHub. Tu pode auto-hospedar teu próprio Git, tem um servidor lá dentro que tu pode pegar um repositório e rodar uma interfacezinha que é um pouco mais antiga e tal. Então várias pessoas começaram a fazer isso mesmo, só que isso meio que não vingou. As pessoas, não, vamos ficar aqui dentro do GitHub, tá legal, é uma plataforma legal, eu acho que a Microsoft não vai estragar isso. E eu desconfio que o aspecto rede social que se formou no GitHub é uma coisa que fez as pessoas curtirem muito e quererem estar lá dentro,
E isso estava mais na moda naquela época. A internet era um lugar diferente do que está se tornando hoje. Esse aspecto social e de rede social e da troca das coisas, ele já está morrendo por causa da nova era que a gente está, que é a era da IA generativa. A internet é um lugar diferente. Então eu estou tentando colocar vocês no espaço mental para entenderem mais ou menos por que o GitHub virou tão dominante em um site tão popular. Aí agora eu quero falar um pouco sobre uma das coisas que o pessoal do Zig ali estava dizendo que era absurdo, tá? Que é a questão que eles falaram das GitHub Actions. Para quem não é tão técnico, basicamente tem uma coisa lá no GitHub que toda vez que tu coloca código novo, tu pode botar, né, uns hooks, a gente chama uns ganchos, para que ele rode algum código, faça algumas coisas. Por exemplo, ele pode gerar documentação para ti, ele pode compilar um projeto para ti, ele pode montar um site ou assets que vão ficar hospedados em algum lugar, ele pode fazer o upload daquilo para algum lugar. Então esse fluxo que eles chamam de GitHub Actions é uma coisa extremamente útil para vários projetos, para que tu coloque o teu código e daí tu já lance versões novas, atualize teu site, coisas assim. E a maneira como isso funciona é que tu tem uns arquivinhos de configuração lá, que quando chega as novas atualizações do teu projeto, ele roda algumas instâncias de Docker em algumas máquinas virtuais e faz os teus scripts, os teus códigos rodarem, né, para montar o que tu precisa. E isso roda dentro da infraestrutura do GitHub, que é a infraestrutura da Microsoft, a Azure. Esse vídeo aqui do Primeagen é hilário e meio triste, né? Ele me lembra aquela vez que eu fiz aquele vídeo falando sobre aquele código do iPhone lá que tu podia rolar o timer e daí o timer acabava uma hora, não era infinito, né? O loop do timer, enfim. Eu vou linkar aqui em cima pra vocês verem aquele vídeo. Que eu falava, cara, é muito estranho que o código seja assim e várias pessoas disseram, deve ter um bom motivo, porque precisava fazer as animações, não sei o quê. Nesse vídeo, o Primeagen tá falando sobre um código muito estranho desse GitHub Actions, e enfim, o GitHub Actions é um projeto aberto e tu pode ver o desenvolvimento dele, ver as pessoas fazendo, e tinha um código específico lá, que quando o container precisava ficar esperando uma ação, ficar esperando uma coisa subir, ao invés dele dar um sleep, né, ele dizia assim, fica parado por tantos segundos, que é uma função que existe em vários sistemas operacionais, ele ficava checando o relógio e rodando um processamento inútil, né, ele ficava fazendo um loop, faz nada e checando o relógio, que é uma maneira pesada que gasta processamento de não fazer nada. E daí todo mundo ficou assim, cara, por que esse código é tão ineficiente, tão horrível? Ele faz, toda vez que vocês estão rodando um runner aí das suas actions, vocês gastarem muito mais dinheiro, né? O pessoal tá dizendo isso aqui, o pessoal fala que a IA desperdiça recursos, o GitHub estava desperdiçando milhares de recursos rodando as ações das pessoas. As pessoas imaginam que tem um bom motivo para isso, mas na realidade parece só que era um negócio muito ruim. E outro problema que o pessoal também denuncia do GitHub Actions é que quando tu tem que rodar uma ação por lá e eu não sei se eu falei isso, né? Tu tem um pouquinho de GitHub Actions de graça. Por exemplo, o site dos roteiros, que tá ali, teclas.soberano.tv, ele é feito em Markdown com um negócio que se chama MDBook, que é em Rust. E toda vez que eu coloco os novos roteiros lá, ele roda um scriptzinho desse no GitHub Actions, monta o site para vocês, tá? Isso roda bem rapidinho e é muito poucas vezes que eu faço, então é de graça para mim. Mas se tu tem um projeto que tá fazendo vários builds, que tá fazendo várias ações, tu passa desse de graça que tu tem e eles te cobram, né? Porque tá rodando dentro da infraestrutura deles. E eles te cobram pelo tempo que tu roda, até aí tudo bem, só que eles arredondam o tempo para minutos, eles te cobram por minutos que tá rodando arredondados para cima. Isso quer dizer que se tu tiver um script que roda por 5 segundos, eles vão te cobrar por 1 minuto. Tá? E daí, isso junto com o negócio de ser ineficiente, o código deles, todas essas coisas, fez as pessoas dizerem assim, né? Literalmente o título do vídeo do Primeagen aqui. Por que GitHub? Por quê? Por que é tão estúpido, tá ligado? Então as pessoas ficaram meio revoltadas com isso. E o resumo da situação é que esse GitHub Actions, que milhares de projetos, principalmente projetos abertos, né, mas também vários projetos privados e pagos que pagam para o GitHub para ter acesso a essas coisas, eles dependem disso e tem umas falhas que parecem muito ridículas no código e na precificação. E dá uma impressão que o negócio está meio abandonado. Que nem eu já disse, cobrar por minutos arredondado para cima é insano, é uma maneira que eles acabam cobrando muito mais das pessoas, tem reclamações de pessoas que assim quebraram suas tarefas em pequenas tarefas para elas rodarem rápido em paralelo, e daí, sei lá, se tu rodar 50 tarefas que demoram 1 segundo cada, eles te cobram por 50 minutos, por exemplo, ao invés de 50 segundos, esse tipo de coisa. E isso mostra que a prioridade da empresa talvez não esteja na experiência do desenvolvedor, no que ia ajudar a vida das pessoas que estão fazendo uso da plataforma de código, ela tá onde vocês já devem ter um chute de onde tá a prioridade da Microsoft é nas ferramentas de IA generativa, mas nós vamos falar um pouco mais pra frente disso. Só que daí o que foi, né, a cereja no topo desse bolo de merda
é que quase como se fosse em resposta a isso, eu não acredito que tenha sido em resposta a essa polêmica que é assim de um mês atrás, algumas semanas atrás do pessoal reclamando do GitHub Actions, o GitHub deu um anúncio. Agora as ações auto-hospedadas no GitHub Actions também vão ser cobradas. E daí só entre parênteses, eles voltaram atrás. Como é que eu vou explicar isso, tá? Tu pode rodar as ações, que nem eu disse quando eu coloco o meu site lá, os roteiros, ele roda no site do GitHub e já coloca hospedado lá para vocês verem, né? Eu posso configurar isso de uma maneira que rodaria no meu computador local ou rodaria num servidor que eu alugo, e daí o GitHub só basicamente avisa esse outro site, dizendo, tem uma versão nova, acontece em outro lugar o processamento, e daí o site avisa, GitHub, eu acabei, foi feito o processamento, aí joga os arquivos onde tu quiser e tal. Que é o que a gente chama das ações self-hosted. Eu mesmo hospedo a minha ação, né, o desenvolvedor mesmo hospeda a sua ação no seu computador local, no seu servidor, não roda em nenhum servidor da Microsoft. A Microsoft, né, e o GitHub só tem que avisar que, esse fluxo está acontecendo aqui, faça as ações. E daí eles disseram, se vocês usarem isso, nós agora vamos cobrar uma taxinha, que era 0,002 centavos por minuto disso acontecendo. De novo, aquela questão dos minutos lá que eles têm também. Ou seja, mesmo que tu não esteja usando a infra deles, embora tu use um pouquinho, né, para hospedar código, para ele fazer esse monitoramento e tal, eles estavam te cobrando como se tu estivesse usando essa infra. E isso foi visto, obviamente, com total repúdio da comunidade de desenvolvedores. Isso parece que é simplesmente ganância, eles dizerem assim, se você não quer nos pagar para usar nossa infraestrutura, nós vamos te cobrar mesmo assim, mas é um pouquinho pior, porque parece ser uma tentativa de desincentivar tu usar o teu local ou tu usar concorrentes, porque tem empresas que são concorrentes que fazem o build, que fazem actions baseado no mesmo protocolo do GitHub Actions e que estão conseguindo fazer isso de uma maneira mais eficiente e mais barata, tá? Então é um desincentivo à competição também e te obrigar a ficar dentro do ecossistema das soluções deles. Se vocês estão prestando atenção no que todas as empresas têm feito com ferramentas de IA, é muito parecido, né? É forçar a pessoa a usar a coisa da tua empresa, mesmo que seja mais ineficiente para a pessoa, mesmo até que a tua empresa ganhe menos dinheiro fazendo isso, gaste mais em recursos, eles fazem isso porque daí eles podem dizer, olha quantas pessoas estão usando GitHub Actions, e é um movimento anticompetitivo, é horrível. Então, foi horrível o anúncio deles, eles inclusive disseram assim, olha gente, nem é tantas pessoas que vão ser, a empresa sempre vem com esse papo, não são tantas pessoas que vão ser afetadas sobre isso, o custo vai ser muito pequeno, mas daí a resposta óbvia da comunidade é, se vocês não vão ganhar muita grana com isso e vai ser poucas pessoas afetadas, por que vocês estão fazendo um negócio que todo mundo odeia e que caga na reputação de vocês? E enfim, o GitHub voltou atrás, o CEO lá pediu desculpa, a gente deveria ter ouvido os feedbacks e tal, mas isso aqui ficou muito, muito, muito feio. E daí se vocês quiserem ver uma outra pessoa puta falando um pouco mais sobre isso, eu gostei do vídeo do Theo falando sobre isso, ele chamou, né, imposto do GitHub, eu acho que ele fez uma boa análise, e eu recomendei o Primogen e ele, porque, sinceramente, eu não sou tão especialista em usar GitHub Actions e fazer essas coisas. Eu uso todo dia no meu trabalho, tem vários projetos que eu mexo nisso, mas eu não tenho expertise de mexer nesse todo tipo de coisa, eu não sou rato de fazer essas coisas e tal. Enfim, então eu achei legal porque o pessoal que faz isso o dia inteiro tá ligado no preço, tá ligado em todas as mutretas que tem, eles fizeram vídeos bem bons, né? Em inglês, mas quem quiser, tiver interessado, eu recomendo ver. E já que a gente tá falando, né, do contexto inteiro de porque as pessoas estão meio pan com o GitHub, eu trago essa notícia de agosto desse ano, do Olhar Digital, que é GitHub perde CEO e presença de IA deve aumentar. Então é uma matéria, enfim, essas matérias do Olhar Digital, elas estão bem, assim, feitas por IA ultimamente, mas eu só tirei um trechinho aqui para vocês entenderem mais ou menos, ó. Nos últimos anos, a Microsoft tem integrado ferramentas de IA ao GitHub, incluindo o lançamento do GitHub Copilot, uma ferramenta de codificação assistida por inteligência artificial. A plataforma oferece suporte a vários modelos de linguagem e agentes que auxiliam no trabalho de codificação em segundo plano. Em janeiro, o GitHub passou a fazer parte do recém-criado Core AI, como anunciou o CEO da Microsoft, Satya Nadella. Precisamos lembrar que nossos limites organizacionais internos não significam nada para nossos clientes e concorrentes, escreveu ele à época. Por que está escrito isso, tá? Internamente na Microsoft, o GitHub ele não está mais sob o guarda-chuva de ser uma empresa para desenvolvedor, baseada em projeto de software. Ele está meio que dentro do guarda-chuva das ferramentas de IA da Microsoft. E isso deve estar vindo desde a época em que eles começaram a usar todos os repositórios para treinar o Copilot para fazer esse modelo,
mas a gente tá vendo isso se refletir, que nem a gente falou antes, no foco da empresa. Eles têm um produto que é usado por milhares de projetos e é extremamente vital como infraestrutura para esses projetos, como o Actions, e isso tá negligenciado. Ao mesmo tempo que tu tem o Copilot sendo enfiado em tudo e use as ferramentas de IA, integre IA no seu negócio, e não que seja ruim, eu sei, parece que eu tô sempre falando mal dessas ferramentas de IA, mas eu quero que vocês entendam que é uma questão de foco, e a gente já falou antes aqui em outros vídeos que o Satya Nadella e a Microsoft no geral estão totalmente investidos em IA, então eles têm esse viés, né, de que eles precisam fazer a IA ser a primeira coisa que a Microsoft está sempre se preocupando, e o GitHub acabou caindo vítima nisso, porque basicamente se eles tiverem que consertar alguma coisa no Copilot, alguma coisa em qualquer outra parte da plataforma, eles vão preferir fazer no Copilot, e isso está se refletindo em como as pessoas estão se sentindo sobre o site. E daí isso cria situações como essa aqui. Isso aqui é hilário, eu não vou mostrar pra vocês, mas eu recomendo vocês lerem, quem quiser sofrer um pouco. E enfim, tem que ser as pessoas que já mexeram bastante com software livre, trabalham com desenvolvimento, porque essa situação é o quê, tá? Chegou um sujeito aqui na linguagem OCaml, tá? E ele fez uma pull request dizendo, eu vou mostrar aqui só pra vocês. Ele fez uma contribuição, né, pra linguagem OCaml, que é suporte a Dwarf no macOS e no Linux. É um formato de binário aqui, tá? Eu não entendo o suficiente sobre isso para entender isso aqui. E nas contribuições, né, que era um PR gigante e tal, dentro do crédito que tinha ali e dos comentários dos códigos, tinha crédito ao nome de outras 2 pessoas que também são contribuidores do OCaml. E daí as pessoas perguntaram, por que tem crédito essas 2 pessoas? Tu usou o código deles, eles te ajudaram, tu copiou baseado no código dos outros? E daí depois o pessoal descobriu que o quê? Não, ele gerou um monte de código com um modelo de linguagem, e daí o pessoal disse, olha, tu gerou todo esse código com modelo de linguagem. A gente não vai perder tempo revisando isso, porque basicamente tu pegou e criou um monte de trabalho pra gente, que somos os mantenedores desse projeto. Aparentemente tu não entende o suficiente desse código para depois dar manutenção nele, então a gente não vai aceitar essa tua contribuição escrita totalmente em IA, né? E daí o cara ficou reclamando, não, porque eu tenho vários modelos e um revisa e o outro escreve e o outro é um agente e eles entendem muito do código, então não interessa que eu não entenda, os meus modelos entendem. E o pessoal disse, cara, não faça isso, não é permitido. É um dos motivos desse tipo de coisa, porque o projeto Zig deve ter proibido todo tipo de contribuição com IA. E enfim, o pessoal ficou zoando ali nos comentários, ficou meio feio, mas ficou engraçado. Se você é uma pessoa que gosta de IA e diz, nossa, IA me ajuda a escrever código, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando que quando um projeto é tão grande e tão importante, é muito paia a pessoa fazer esse tipo de contribuição, porque o mais importante não é essas 1000 linhas de códigos que estão entrando ali no projeto. O mais importante é saber a corretude disso, saber que a pessoa vai estar lá no futuro para poder dar manutenção, saber corrigir os bugs quando eles aparecerem. Então, simplesmente não faz sentido as pessoas ficarem contribuindo milhares e milhões de linhas de código escritas por LLM num projeto open source. O projeto, né, aberto e a comunidade, a manutenção é muito mais do que só botar um monte de linha de código lá e ir embora. Só que esse tipo de coisa tem acontecido cada vez mais também por culpa do GitHub tá dizendo, não, use todas essas ferramentas, escreva elas com IA, depois revise elas com IA, depois faça as actions rodarem com IA. Isso daqui é estressante para quem tem que manter os projetos open source, é especialmente estressante. Eu entendo bastante o pessoal dos projetos. E isso é mais um tijolinho aí na parede do que tá acontecendo no GitHub. E daí meio que pra gente concluir aqui algumas coisas que eu penso sobre essa situação. O medo que a gente tinha da Microsoft ser dona de uma comunidade de projetos abertos e projetos livres, onde tantas pessoas dependem dessa infraestrutura, ele sempre teve presente, tá? Mas eu acho que a gente deixou ele morrer e isso foi um erro. Porque um dos lemas não oficiais, tá, da Microsoft, mas que a gente sabe que eles fazem isso desde o início da empresa, é o abraçar para extinguir. Então eles se aproximam, eles compram as empresas que são concorrentes deles, que têm um modelo de negócio que não dialoga talvez com o modelo de negócio deles, né, que poderiam estar prejudicando o lucro deles, e eventualmente eles extinguem essas empresas. E eu não sei se foi de propósito, até parece que não foi de propósito, mas é o que está acontecendo aqui com o GitHub de novo, porque se o modelo de negócios da Microsoft não tem a ver com manter uma comunidade aberta de projetos open source e dar as melhores ferramentas para os desenvolvedores, se o modelo de negócio deles é ganhar o máximo de dinheiro com a última tecnologia, que no caso hoje é a IA generativa, é isso que acaba acontecendo, sabe? E daí, uma das coisas que eu fico pensando, para até vocês pensarem assim, por que o build dos projetos e essas ações, elas têm que rodar lá dentro? Principalmente se a ferramenta ela não tá tão boa e não tá funcionando muito bem. Essa pergunta é mais pra gente pensar,
Será que existe uma real dependência dos projetos no GitHub? Será que o GitHub ele é uma infraestrutura tão importante quanto a gente imagina? Eu acho que é muito parecido com o papo que eu estava falando dos streamings e da pirataria. Por um momento o GitHub foi revolucionário e foi muito foda e era muito melhor. Hoje nós estamos chegando no ponto de que, assim, todas as outras ferramentas abertas, elas já estão fazendo mais ou menos o mesmo, ou às vezes até fazendo melhor, ou tem outros concorrentes que estão fazendo a coisa melhor. Então é bastante irônico, mas isso é meio que a ironia da merdificação, né? Por isso que esse termo, ele tem sido tão interessante, eu acho, para as pessoas, em que a empresa sabe que está piorando o produto dela, mas ela precisa extrair mais lucro, ela precisa usar esse produto, né, como uma maneira de adquirir mais usuários, de direcionar eles para outro produto que talvez eles não queiram usar, como IA generativa, e que está dando mais lucro, é mais interessante para a empresa. E isso gera uma situação em que tu olha para o lado e tu diz, tá, mas o Codeberg parece melhor, o GitLab parece melhor. E é isso mais ou menos que a gente tem sentido da comunidade. A comunidade está dizendo, peraí, eu não preciso disso. E daí eu botei a foto aqui da aranha, primeiro chefe do Zelda, a Goma, que é a analogia que eu sempre tenho feito, assim, a merdificação, ela tem sido, assim, as Big Techs são o chefe do joguinho, e daí tipo, caralho, como é que eu vou derrotar isso? E daí a Big Tech pega e abre um olhão vermelho, assim, e diz, não atire flechas aqui, por favor, sabe? A merdificação tem criado esse efeito em que tá muito claro a maneira como essas plataformas elas vão ser derrotadas. Vai chegar outra plataforma que seja comercial ou que seja uma coisa aberta, que está fazendo exatamente o que elas faziam há 10 anos atrás, só que sem todo esse bloat, sem todas essas coisas que a gente não quer, sem todas essas tendências de mercado e a generativa. Só que para ser justo com o GitHub, eles ainda têm o GitHub Pages, que é muito útil, eu hospedo várias coisas lá, eu sei que vários projetos hospedam páginas lá. O Actions, com todos os problemas, ainda é muito útil. Tem um sistema de fazer releases, ele tem as wikis, eles têm o sistema de issues, eles têm o sistema de boards, eles têm o sistema de sponsors, eles agora são donos do NPM. Então, assim, eles têm muita coisa ainda do lado deles, mas essa incorporação de IA em tudo, o uso, que a gente nem tem falado mais muito disso, mas o uso francamente antiético de todo o código que está lá para treinar esses modelos, quando eles tiverem que parar, provavelmente, de subsidiar o uso de modelos de IA e uso de actions e começar a cobrar, que nem eles disseram que eles vão cobrar das actions, e a dificuldade de escapar dessa plataforma, elas mostram que a merdificação ela pode estar vindo a galope. Então, se você gosta do GitHub, se você é desenvolvedor, não fique triste, né? No máximo, fique revoltado, até fique feliz, porque eu acho que isso aqui, de novo, está mostrando que nós vamos ir para outro lugar, vai aparecer outras plataformas, a gente vai melhorar, tipo, tá fácil demais. Tá ligado? Então, isso é o lado bom da merdificação, que eu vou deixar aqui no final o vídeo lá falando que a merdificação pode ser boa. Literalmente o GitHub tá nos mostrando como substituir ele e tá de propósito dizendo, não, eu vou embora, pessoal, pode deixar, eu pioro aqui a plataforma e vão pra outra que tá de boas. Então, no geral, é isso, né? O que fizeram com o meu menino o GitHub, massacraram ele, mas não fiquem tristes, pois o rei está morto e seria muito melhor a gente ir para uma plataforma aberta, gerenciada pela comunidade, que tem um modelo de financiamento que não é baseado no quanto a Microsoft está querendo ganhar dinheiro com IA hoje, sabe? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês não fiquem muito tristes com o vídeo. É um vídeo que, sinceramente, eu fico feliz de dizer que legal, o GitHub está morrendo e a internet está se curando, sabe? A gente já deveria ter feito isso há muito tempo. Então nós nos vemos na próxima. Tchau!